Olá, olá, moçada. Bom, dando continuidade aí, né, depois dessa última aula, a gente vai discutir aqui algumas recomendações importantes para o manejo de pastagem propriamente dito. A gente vai entrar aqui em alguns pontos relevantes aí, principalmente com aqueles objetivos que a gente tinha comentado de aumentar o consumo, né, de favorecer o consumo dos animais. Bom, para isso, a gente precisa entender ou relembrar um pouquinho a fisiologia da planta, né? Via de regra, se a gente pegar aí as literaturas mais tradicionais, a gente vai sempre ter uma informação que é o seguinte: o pastejo ele deve ser feito quando os níveis de reservas orgânicas na base do caule estiverem passando por um máximo. O que significa isso? Significa que o pastejo, teoricamente, deve ser feito quando a planta acumulou o máximo de reserva possível, então ela acumulou o máximo de carboidrato, que vai permitir a ela que logo após o rebrote, ela consiga logo após o pastejo, ela consiga rebrotar bem, tá? Então, esse pastejo, ele não pode ser um fator que comprometa o rebrote do piquete. Lembrem lá atrás do que a gente comentou em relação à degradação do pasto, a gente não quer nunca que esse pasto perca essa capacidade de rebrote, né, numa velocidade aí que a gente consiga voltar naquele piquete condizente com o período de descanso que a gente tenha, né? Isso vai estar muito bem montado dentro de uma estratégia de manejo de pastagem, tá? Bom, o que a gente quer, essa foto aqui aconteceu num curso e é só para ilustrar, né, o que a gente quer de estrutura de pasto na hora que os animais entrem num piquete, por exemplo. Essa é uma área de pastejo de capim-elefante, tá? É uma área formada há mais de 30 anos, coincidentemente ou não, esse pastejo rotacionado é uma área lá da Fazenda Experimental da UFMG, em Igarapé, e essa área demonstra para a gente o que a gente quer de estrutura do pasto. Como assim estrutura, Vinícius? Principalmente a relação de folha e culmo. Tá? Então, a partir desse momento aqui, quando a gente começar a falar sobre estrutura de pasto, vocês vão sempre, isso tem que remeter a vocês, essa questão da quantidade de folha que a gente tem no dossel forrageiro. Beleza? Bom, e aí, na maioria dos trabalhos aí, dos livros, né, principalmente que a gente vai consultar, e o que a gente vê no campo, é que o pastejo, ele teoricamente, ele traz duas consequências, né, positivas e negativas para a planta, para o dossel forrageiro. A primeira, que biologicamente, vamos dizer assim, pode ser um pouco negativa, é que toda vez que a planta é pastejada, ela tem que mobilizar esses carboidratos de reserva para poder fazer o rebrote. Então, dos primeiros 3 a 5, 6 dias aí, após o rebrote, após o pastejo, essa planta vai utilizar esse carboidrato que está alocado ali na base do corpo para poder fazer o rebrote. A partir disso, ela volta a fazer fotossíntese, né, numa taxa com maior eficiência, e aí ela consegue crescer, consegue acumular folhas, consegue acumular material novamente a partir da fotossíntese. Tá? Esse, teoricamente, seria um ponto negativo do ponto de vista biológico, mas, por outro lado, quando tem um pastejo numa área, a gente permite a entrada de luminosidade, a gente permite a entrada de sol. Tá? Então, nessa outra foto aqui, a gente tem um resíduo de pasto. Então, aqui a gente tem um piquete na altura, né, ou no momento de entrada, e aqui a gente tem um piquete no momento de saída, um resíduo do pasto. Ah, mas esse pasto não está na altura que deveria, enfim, vocês vão ver no final das contas que a gente vai levar em consideração a altura sim, para respeitar a fisiologia da planta, mas que na maioria das vezes a gente vai também levar muito em consideração a estrutura do pasto, tá? Tanto no momento de pastejar, quanto na estrutura de resíduo. Nós vamos discutir isso bastante de agora para frente. Uma coisa, pessoal, que tem que ficar claro para vocês é que uma gramínea, né, quando a gente fala de gramíneas perenes, a gente está falando aí de gramíneas que, teoricamente, deveriam permanecer na área por 5 ou mais anos, né, não necessitando replantio dela ou plantio a cada ano. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente está sempre levando em consideração que é um pasto que vai ser ou bem manejado ou não vai ser, a gente não vai ter uma retirada de material vegetal muito intensivo, muito intensa por um longo período de tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Toda vez que a gente não permite que essa planta
acumule carboidrato na base do colmo e utilize as folhas para fazer fotossíntese, ou seja, toda vez que a gente dá um pastejo muito intenso e essa planta não tem folha para poder fazer fotossíntese e não teve tempo para poder acumular carboidrato de reserva, ela começa a perder força no sistema radicular, tá? E aí, normalmente, né, a perenidade ou a capacidade de vegetação, de vigor de uma planta, ela está muito relacionada com a força do sistema radicular do dossel, da touceira ou da planta como um todo, se a gente vai falando de gramíneas aí de crescimento estolonífero, né, que seria aquele crescimento rasteiro. Então, é muito importante que a gente mantenha, que a gente respeite essa fisiologia da planta nesse sentido, tanto de acúmulo de carboidrato em reserva, quanto no resíduo do pasto, que a gente deixa um pouco de folha para que esse dossel, para que esse resíduo consiga rebrotar a partir de fotossíntese. Tá? Isso é muito comum quando a gente vê, por exemplo, pastejos muito intensivos, né? Altas lotações por alto período, por períodos prolongados, e aí a planta é pastejada, ela não tem o tempo para poder acumular carboidrato, ela não tem o tempo para poder fazer fotossíntese no rebrote, e aí logo depois vai uma outra vaca ou aquela mesma vaca que está ali, pasteja novamente aquele brotinho, né? A gente fala do animal comer o broto. E aí a gente vai expondo essa área, expondo essa pastagem ao processo de degradação, de perda de vigor de vegetação, tá? Bom, para a gente falar de manejo de pastagem, a gente precisa comentar um pouco sobre essa dinâmica de acúmulo, né, em relação à interceptação luminosa. O que significa interceptação luminosa? Vamos clarear um pouco esse conceito aqui para a gente. Existe um aparelho que é um medidor de luz, né, de incidência luminosa, e lá atrás, principalmente para gramíneas temperadas, né, muitos pesquisadores começaram a entender que existia um momento ótimo de utilização das plantas e que isso poderia estar associado, né, à quantidade de luz que incide sobre essa planta. Bom, a partir desse conhecimento, começou-se então a pesquisar também essa característica em gramíneas tropicais e viram que o comportamento era o mesmo, né? A lógica de comportamento era exatamente a mesma. Como é que funciona isso? A gente tem um aparelho que é um interceptador de luz. Então, a gente coloca ele, por exemplo, em cima do dossel forrageiro. Teoricamente, toda a luz solar que está chegando acima dessa planta, esse interceptador está conseguindo absorver ela. Então, não existe um 100%, tá? Porque a gente tem nuvem, tem partículas no ar, mas vamos imaginar que está chegando 100% de luz nesse aparelho. A gente pega esse mesmo aparelho e coloca abaixo da touceira, próximo ao solo. Tá? E aí, por exemplo, se estiver chegando 5% de luz nesse aparelho, significa que o nosso dossel forrageiro interceptou 95% de luz. Então, percebam, 100% chegando acima do dossel, 5% chegando próximo ao solo, abaixo do dossel. Então, significa que o nosso dossel forrageiro interceptou 95% de luz. Ah, beleza, mas quando eu coloquei lá embaixo, por exemplo, incidiu 10% de luz. Ótimo, então o nosso dossel interceptou 90% de luz. E assim por diante. Esse é apenas um conceito do quanto de luz solar, o quanto de incidência luminosa a nossa planta está conseguindo interceptar entre o topo do dossel e entre o solo. Tá? Bom, mas por que esse número é importante? Porque a maioria dos pesquisadores, moçada, deixa eu colocar um laser aqui para a gente ir seguindo nesse gráfico aqui para vocês entenderem. A maioria dos pesquisadores começou a ver o seguinte: a partir do momento em que a nossa planta começa a interceptar 95% de luz, a gente começa a ter um crescimento exponencial de haste e de senescência. E o nosso acúmulo de folhas começa a entrar numa taxa constante, quase que num platô. Tá? Por que isso acontece? Se a gente pensar nas gramíneas, né, principalmente as tropicais, elas estão em constante competição por luz, né? Acontece com as temperadas também, mas pensando em alta incidência luminosa e etc., a gente vê isso com muita intensidade, vamos dizer assim, nas gramíneas tropicais. Então, as plantas elas estão lá, expostas à luz solar. E aí, num determinado momento, a competição por luz ali ficou tão intensa, vamos dizer assim, né? Tem tanta
folha ali competindo por luz, que a planta precisa começar a aumentar um pouco a sua capacidade de captar luz. Como é que isso funciona? Essa planta alonga o colmo. Ela precisa alongar o colmo, né? O perfilho, a nova folha que vai sair lá na pontinha do perfilho, ela precisa estar em vantagem em relação às demais. Então, o que a planta faz? Ela alonga o colmo para que essa folhinha nova possa pegar a luz lá em cima. Quando ela faz isso, duas coisas acontecem. A primeira é que a gente tem um acúmulo de haste, né? Porque essa planta está alongando o colmo para poder pegar a luz lá em cima. E a folha que estava lá na base do colmo, ou seja, aquela primeira folha lá embaixo, ela já não consegue captar a luz mais. Então, essa folha mais madura entra em senescência, né? E depois ela vira matéria orgânica, ela se decompõe no solo e vira matéria orgânica no solo. Então, esses dois aumentos aqui de haste e de senescência acontecem a partir desse momento de 95% de interceptação luminosa. Por quê? Porque a planta precisa alongar o colmo para que as folhas novas comecem a pegar luz solar e continuem fazendo fotossíntese. É apenas um mecanismo de sobrevivência da planta. Tá? Do ponto de vista nutricional, o que isso implica para a gente? Se a gente esperar essa planta chegar nesse momento, é quando a gente vai entender que essa planta passou do ponto de pastejo. Por que o melhor momento de pastejo seria próximo aos 95% de interceptação luminosa? Porque é onde a gente fala que a planta tem a maior taxa de acúmulo líquido. O que seria essa taxa de acúmulo líquido? É a quantidade de folha menos a quantidade de haste menos a quantidade de senescência. Então, seria onde a gente teria a maior quantidade de folhas presentes no dossel. E aí a gente já comentou lá atrás, quanto mais folha eu tenho, mais apropriado para o consumo aquela estrutura de pasto vai estar para os meus animais. Então, isso é muito importante a gente ficar ligado. Só, gente, que do ponto de vista prático, né, não é muito... a gente não consegue aplicar isso 100%. Por quê? Porque um interceptador de luz é um aparelho caro e de difícil manipulação. Então, as pessoas começaram a entender o que tinha as correlações ou o que a gente poderia medir no campo, na prática, né? Que coincidisse com esse momento de 95% de interceptação luminosa. E aí, vários indicadores foram medidos, né? O índice de área foliar, aqui embaixo a porcentagem de interceptação de luz, a quantidade de dias, né? Antigamente a gente tinha um manejo de pastagem muito forte, uma cultura de manejar pasto por dias fixos. Então, a cada X dias, a cada 1 dia, 2, 3 dias, a gente roda os animais. E aí a gente começou a entender que não era bem assim que funcionava. E uma das correlações que são mais fortes em relação à interceptação luminosa é a altura do pasto. Tá? É por isso que surgiram todas essas recomendações de altura, né? À medida que as pessoas, os pesquisadores foram entendendo como é que funcionava essa questão de interceptação de luz e, a partir de então, fazendo correlações com a altura do pasto. Tá? Bom, se a gente pensar, né, que esses foram um dos primeiros trabalhos que foram feitos, né, que a altura do dossel em pastagens de pânico máximo, cultivar Tanzânia, com diferentes interceptações luminosas. Então, o Tanzânia, com interceptação de 95%, o dossel atingiu uma altura próxima aí de 70 centímetros. E com 100% ou mais, né, de interceptação luminosa, a partir de 86 centímetros. Então, diante desses dados, a gente começa a criar recomendações de campo, por exemplo, que a melhor altura de entrada para pastejar pânico cultivar Tanzânia é 70 centímetros de altura de entrada. Então, percebam que, deixa eu só voltar aqui para vocês verem, essa linha verde aqui, ó, é a taxa de acúmulo de folhas, tá? Se eu pastejar essa área antes dos 95% de interceptação luminosa, vocês concordam que eu não estou explorando o máximo produtivo dessa área? Por quê? Porque eu ainda tenho uma quantidade possível, né, de folhas que podem ser acumuladas, que podem crescer nessa área. Então, esse é um ponto. Toda vez que eu entrar com o dossel mais baixo, toda vez que eu entrar com menos interceptação do que 95, com uma altura aquém do desejado, aquém daquela meta de altura, a gente vai estar explorando um pouco menos do potencial produtivo. Mas,
Todavia, se eu quiser, por exemplo, beneficiar um lote específico de vacas de alta produção, eu posso entrar antes da altura desejada? Poderia, tá? Por quê? Obviamente que a gente não vai entrar com uma produção baixa de forragem, né? Mas eu poderia entrar aqui com 90% de interceptação luminosa, né? No caso do Tanzânia, talvez eu não precisaria entrar com 70%, poderia entrar com 60%. Isso, do ponto de vista prático, gente, não vai fazer tanta diferença em relação ao valor nutricional, tá? Mas pode fazer muita diferença em relação à estrutura do pasto e em relação ao consumo dos animais. Então, é importante a gente ter esses dados aí no horizonte, né? Saber como que a gente interpreta isso, da onde que vem essas informações, mas fazer ajustes necessários aí no campo, principalmente em relação à estrutura do pasto, tá? Eu vou mostrar umas fotos para vocês aqui, vocês vão, talvez vai clarear isso na cabeça aí. Se ficarem com dúvida, não deixe de mandar na plataforma lá que a gente vai trocando ideias sobre isso. Então, uma vez que eu tenho a altura próxima ou mais próximo possível de quando essa planta intercepta X% de luz, a gente pode começar a criar recomendações de altura de entrada para essas gramíneas, tá? Em específico para cada uma delas. Aqui, ó, é uma foto desse mesmo trabalho, né? A estrutura do Tanzânia com 95% de interceptação luminosa e a estrutura do Tanzânia com 100% de interceptação luminosa, ou seja, mais de 95%, né? O que já começa a acontecer? Lembra do gráfico lá atrás? Que a gente começa a ter aumento de material senescente, alongamento de colmo. Olha a diferença de estrutura dessas folhas aqui, desse dossel forrageiro, para esse de cá. Tá? Então, de fato, se a gente conseguir trabalhar mais próximo daqui, né, das alturas recomendadas, vamos dizer assim, a gente sempre vai ter mais folha no dossel e possivelmente a gente vai estar conseguindo expor os nossos animais a um material de mais fácil apreensão, de mais fácil consumo, tá certo? Aqui uma tabelinha clássica, né? Possivelmente vocês já devem ter visto isso aí, com alguns cultivares, algumas gramíneas que já foram feitos experimentos com interceptação luminosa e chegaram-se, então, nessas alturas de recomendação de entrada, tá? Percebam, moçada, o seguinte, que a altura de saída, ela coincide quase que sempre com 50% da altura de entrada. Eu costumo brincar aqui o seguinte, a gente não precisa saber a altura de entrada e de saída de todo mundo. É importante eu saber a altura de entrada, porque a altura de saída, ela vai ser sempre a metade da altura de entrada, tá? Por que isso é importante a gente ter em mente? Porque, na maioria das vezes, quando a gente vai para o campo, quando a gente vai para a prática, eu não vou conseguir, por exemplo, trabalhar um piquete ou um rotacionado com todos os piquetes na altura correta de entrada. Então, vamos imaginar que eu preciso entrar num piquete de bombaça com 90 centímetros de altura de entrada. Beleza, só que por algum motivo choveu demais, é um solo de fertilidade construída mais alta e, por algum motivo, 2 ou 3 piquetes cresceram ao mesmo tempo. Tá? Nós vamos ver estratégias que a gente pode ter para poder lidar com esse tipo de situação, porque é o que vai acontecer. Né? Vamos imaginar, a gente roçou uma área de rotacionado logo antes de começar as chuvas. Praticamente todos os piquetes vão estar crescendo ali ao mesmo tempo. Tem uma variação entre um piquete e outro? Pode ser que tenha, tá? Mas, via de regra, a gente vai ter vários piquetes crescendo ao mesmo tempo. Um desses piquetes, ou 2 ou 3, vão passar um pouquinho. Não? Então, nós não vamos conseguir entrar com 90. Nós vamos conseguir entrar, por exemplo, com 95, 1 metro. Isso, na prática, vai mudar o extrato pastejável? Ou seja, a quantidade de folhas que tem ali para minha vaca pastejar vai mudar? Não, em tese não vai mudar. Tá? O valor nutricional tende a não mudar. Por quê? Porque a vaca tem capacidade de selecionar. Ela vai conseguir escolher ali, vai conseguir apreender a quantidade de folha suficiente para poder passar um dia de pastejo ali sem grandes complicações. Qual que é o grande problema? Vamos supor que a gente conseguiu entrar num piquete com 90, tá? E aí, teoricamente, a altura de saída dele seria 45. Aí, num outro piquete, a gente acabou entrando com 1,10 m, por exemplo. Qual que é o grande erro que a gente vê no campo e que é nítido para a gente entender que nossas vacas, às vezes, são submetidas a um pouco de... A gente força um pouco a barra para tentar ver se nossa vaca consegue comer. Por quê? Porque a pessoa fica com a informação engessada na cabeça de que a altura de saída é 45. Só que ela não está percebendo que ela está obrigando a vaca a comer um extrato pastejável maior do que só aquele que tem as folhas. Como é que funciona isso?
Deixa eu tentar fazer um desenhozinho aqui para vocês. Ó, nós temos nosso primeiro dossel de pasto, tá? E aqui nós conseguimos entrar com 90 centímetros. Se eu tirar minha vaca com 45, ou seja, minha vaca vai comer essa primeira metade aqui, ó, nós estamos falando que ela praticamente comeu folhas, tá? Daqui para baixo, o que a gente tem? A gente tem colmo, bainha, pseudocolmo e uma folha ou outra que a gente quer deixar ali no resíduo para poder ter o rebrote do jeito que a gente quer, tá? Na nossa segunda situação, nós temos um pasto um pouquinho mais passado, tá? Então, nós vamos colocar aqui que nós entramos aí com uma altura média de 1,10. E o que era o ideal, gente? Para que eu mantivesse o mesmo extrato pastejável, eu precisaria sair desse pasto com quanto? Com 55 centímetros, tá? Ah, mas 10 centímetros na prática não faz diferença. Aqui vai fazer. Por quê? Porque esses 10 centímetros que eu estou obrigando minha vaca a comer, teoricamente, já seria uma porção aqui, ó, semelhante a essa aqui embaixo, que teria muito material, muito colmo, já pseudocolmo, bainha, né, na estrutura vegetativa da bainha, e já é um material de valor nutricional pior do que as folhas. Então, quando a gente está pensando em vaca leiteira, em lotes que está em produção, a gente nunca quer comprometer o desempenho individual desses animais. Lembra que a grande dificuldade é consumo. Então, o grande erro aqui é entrar um pouco maior, entrar com a altura um pouco maior, tá? E querer sair com a mesma altura daquele valorzinho engessado lá que a gente comentou, né? Que seria a mesma altura se eu tivesse conseguindo, vamos dizer assim, entrar na altura ideal. Então, entrei com 90, vou sair com 45? Sim, vou seguir essa recomendação de sair sempre com a metade da altura de entrada. Errei um pouquinho ou não consegui entrar na altura ideal. Isso vai comprometer a qualidade da forragem? Vai comprometer o consumo? Possivelmente não. Por quê? Porque meus animais vão continuar pastejando o primeiro extrato e parte do segundo extrato pastejável aqui. Então, nós estamos falando que o ideal é esses animais pastejarem 50% dessa estrutura, tá? Mas e aí? Eu vou sair com 45 então? Não, não vou sair com 45. Vou sair com 55. Duas coisas vão acontecer aqui. Primeiro, eu não forço minhas vacas a comer um material de pior valor nutricional e eu também não forço o dossel forrageiro, eu não intensifico demais a retirada de folha, de forma que o rebrote dessa área aqui vai acontecer da mesma forma que dessa área aqui. Por quê? Porque a gente está mantendo uma quantidade razoável de folhas aqui no resíduo. Tá? Então, lembrem disso, a altura de saída é sempre metade da altura de entrada, independente de qual altura de entrada você esteja conseguindo fazer. Obviamente que a gente vai mirar uma altura de entrada meta, mas nem sempre é possível chegar nela. A gente entende, né, que o sistema de pastejo ele é muito dinâmico. Ao mesmo tempo que tem vaca pastejando, o capim está crescendo e a coisa vai acontecendo, tá? Então, lembrem disso. Mirem a meta de entrada, mas sempre a altura de saída metade da altura de entrada. Isso é muito importante ficar bem fixado aí na cabeça de vocês, beleza? Bom, a gente vê, né, muita gente falando em altura do pasto, como é que a gente vai medir a altura do pasto. E aí, moçada, tem uma dificuldade que a gente vê de fazer isso no campo, tá? Por quê? Porque a gente, vou medir em vários pontos, vou fazer de 30 a 40 avaliações. Na prática, o que a gente vê é que isso tudo é muito... a gente teria um dado muito preciso, mas é muito pouco aplicável, tá? E dificilmente a gente vai ter consistência de fazer isso sempre na fazenda. Então, uma forma muito mais prática e que funciona muito bem, que a gente tem feito em fazendas, tem feito em treinamentos, as pessoas conseguem absorver isso de forma mais fácil, tá? É o que a gente chama de altura de horizonte. Então, ao invés de medir, por exemplo, se eu tivesse que medir com uma caneta não, vou pegar a caneta aqui para escrever para vocês. Se eu tivesse que medir com uma régua, por exemplo, eu mediria essa touceira, vamos imaginar, tá? E mediria, por exemplo, essa daqui.
Eu fiz 10 medidas iguais a essa e 10 medidas iguais a essa. Será que a altura correta do pasto seria a média dessas duas? É uma pergunta, tá? Que a gente precisa tentar pensar um pouco, que é o seguinte: não necessariamente eu estou fazendo os pontos isolados, vamos dizer assim, e não necessariamente a altura do pasto vai coincidir com a média de todas essas medições, tá? Por quê? Porque praticamente a gente não consegue, vamos dizer assim, ter uma amostragem confiável, uma vez que as áreas tendem a ser muito grandes, né? E, eventualmente, e aí isso piora muito quando a gente tem pastejos heterogêneos. Quando o piquete está homogêneo, moçada, beleza, dá para fazer tranquilamente com a régua. Mas quando não é o caso, quando a gente tem piquetes mais heterogêneos, e aí vocês vão ver que talvez sejam, ou a grande maioria, ou pelo menos 50% das situações, a gente vai ter piquetes heterogêneos, a medida de altura com a régua não fica tão precisa, tá? Então a gente acaba optando por medir a altura de horizonte. Vou usar essa foto aqui só para vocês entenderem o conceito, o fundamento disso. Olhem aqui no fundo, todo mundo, por mais irregular que seja, todo mundo consegue perceber aonde é que está o horizonte aqui, não consegue? Se a gente vai para o piquete, é mais ou menos a mesma lógica. A gente vai abaixar na altura da planta, tá? E vai tentar perceber onde é que está essa linha de horizonte. Para facilitar um pouco, a gente pode pintar aí algumas escalas, né? Alguns pontos de altura, de régua, por exemplo, no moirão da cerca, e aí a gente consegue, na altura de horizonte, ver no moirão da cerca em qual dessas escalas a altura do capim está. Tá? É um trabalho que uma pessoa pode fazer sozinha, né? Normalmente quem vai lá avaliar os piquetes, fazer algum tipo de anotação, essa pessoa a gente treina para poder fazer essa altura de horizonte e no final das contas isso fica mais fácil de tomar decisão. Então o piquete que tem a altura de horizonte mais próxima da entrada ou eventualmente já passou um pouco mais, a gente vai escolher ele para colocar as vacas. Tá? Bom, além da altura, uma das coisas talvez mais importantes, e eu diria com propriedade de quem já conduziu um sistema de pastejo rotacionado por algum tempo, a estrutura do pasto talvez seja tão importante quanto a altura. Tá? O que significa a estrutura do pasto? Significa, ela é definida, né, como a distribuição e o arranjo das partes da planta ou a quantidade e organização dos componentes dentro da comunidade do solo. Então, essa é uma definição relativamente antiga, né? Mas como que a gente traduz isso aqui? É a relação de folha e colmo. Tá? Se eu pegar um perfil, se eu pegar uma unidade vegetativa lá, que vai ter raiz, colmo, folha, inflorescência, eu tirar todas as partes de folha verde, folha senescente, né? Ou parte de senescência daquele perfil, e a parte de colmo eu consigo separar em 3 frações muito claras, que seriam folha, colmo e senescência. Tá? Então, basicamente, isso vai influenciar, né? E as duas coisas se influenciam, a morfologia e a arquitetura da planta, né? A distribuição espacial das folhas, como que esse dossel, como que essa estrutura ela se mostra para os animais, né? Às vezes a gente vai ter dosséis, a gente vai ter estruturas de dosséis mais abertos, às vezes a gente vai ter estruturas mais fechadas, de perfis um pouco mais pontiagudos, folhas que se dobram um pouco mais ou um pouco menos e assim por diante. Mas o que interessa aqui para a gente? É a quantidade de folha que tem nessa estrutura, tá? Principalmente a relação de folha e colmo e material morto. Por que isso aqui é importante? Porque a gente tem gramínea, por exemplo, que visualmente, às vezes, ela não está passada. Ela não passou dos 95% de interceptação luminosa, ela não passou da altura de entrada. Mas quando a gente faz essa separação de folha e colmo, e a gente faz isso no campo, tá? Principalmente para mostrar para as pessoas como é que isso funciona, a gente vai perceber que tem gramíneas que desequilibram essa relação de folha e colmo muito rápido. O que significa isso? Vamos pegar gramíneas, por exemplo, do gênero Cynodon, tá? Um Tifton. Visualmente, um campo de Tifton, gente, ele é lindo, mesmo se ele tiver passado. Só que se a gente pega todo um perfil, né? Normalmente a gente pega aqueles estolões maiores e faz a separação de folha e colmo,
é questão de 2 ou 3 dias, por exemplo, para ele estar no ponto ótimo de pastejo e para ele ter desequilibrado essa relação de folha-colme. Tá? Então, essa relação, essa estrutura, como que a arquitetura da planta se organiza, é muito importante para a gente tomar as decisões de manejo. Além dessa relação, outra coisa importante é a densidade de folhas. Tá? Isso aqui vai estar muito relacionado ao cultivar, né, a gramínea que a gente vai estar trabalhando. Tem gramíneas que perfilham mais do que outras, que têm mais folhas do que outras, mas via de regra isso também está associado à capacidade de vegetação dessa planta. Então, se a gente está trabalhando em solos de média e alta fertilidade, via de regra a gente vai ter plantas com dosséis mais densos, com mais folhas no dossel. Tá? Se a gente estiver trabalhando em solos com fertilidade de média para baixa, a gente vai, normalmente, às vezes, com as mesmas gramíneas, né? Obviamente, nós estamos comparando coisas que são comparáveis, a gente pode ter aí algum tipo de a mesma gramínea com menos densidade, com menos folha no dossel, exatamente por alguma limitação de nutriente, tá? Ou limitação de água, ou algum outro fator que possa estar limitando o crescimento dessas plantas. Por que isso aqui é tão importante, gente? Nós vamos ver mais para frente como que isso aqui influencia diretamente no consumo, tá? O consumo dos animais em pastejo, ele é produto da estrutura, né, de como que o pasto se mostra para esses animais e do comportamento natural de pastejo desses animais. Então, aqui nós estamos falando dessa etapa, da estrutura com que o pasto se mostra, tá? Da organização estrutural dessas plantas. E aqui vai ter uma interferência direta no consumo desses animais. Então, isso aqui, ó, é um outro piquete de capim-elefante, naquele mesmo rotacionado, em altura de entrada. Tá? Mas aqui tem mais de 1 metro. Tem. A altura recomendada para capim-elefante é 1 metro. Aqui, nesse piquete aqui, esse capim estava com 1,20 m, tá? De média, de altura de horizonte. Vocês acham que se entrar a vaca aqui, elas vão ter alguma dificuldade de pastejar esse piquete? De forma alguma. Elas vão entrar e vão comer esse primeiro extrato pastejável. Esse primeiro extrato pastejável é onde a gente tem as folhas, a maior quantidade de folhas, tá? E o extrato pastejável, o resíduo do pasto, que seria essa metade de baixo, vamos dizer assim, ainda vai ter muita folha para poder rebrotar, tá? Tem algumas fotos aqui para frente que eu vou mostrar para vocês. Mas isso tem que ficar muito claro. Qual que é o melhor piquete para minhas vacas pastejar? O piquete que tiver mais folha. Simples assim. Obviamente, se eu tenho 2 piquetes com muita folha e em alturas, né, diferentes, eu vou escolher o que tem a altura mais próxima daquela altura recomendada, daquela altura que a gente tem de meta, tá? Mas, via de regra, o que a gente quer buscar é um piquete que tenha altura próxima do que a gente quer e muita folha. Porque não adianta nada também eu ter um dossel com muita altura, né, ou com altura próxima do que a gente quer, se ele não tem folha. É preferível colocar os animais num piquete que tem folha. Porque, de novo, a gente não quer de forma nenhuma, a gente não quer, se tratando de vaca leiteira em produção, a gente não quer de jeito nenhum colocar esses animais em situação de restrição, tá? A gente não quer restringir o consumo desses animais. Bom, aqui, ó, são 2 piquetes de braquiarão, e aí olha só que contrassenso, né? As alturas recomendadas de entrada para o braquiarão, elas são de 25 centímetros, tá? Esse braquiarão aqui, gente, é uma área adubada, é uma área que estava parada praticamente, uma área bem adubada, e essas touceiras aqui chegavam a uma altura média de 80 centímetros a 1 metro, tá? Nesse mesmo rotacionado, esse aqui é na mesma fazenda, só que uma outra área de rotacionado, a gente tinha piquetes que tinham estruturas antigas, de pastejos antigos. Então, na prática aí no campo, né, o pessoal chama isso aqui de cabeção. O que é isso? É aquela estrutura velha que o braquiarão faz, ou praticamente grande parte das gramíneas de crescimento cespitoso, entolcerado, né, faz esse mesmo comportamento, tá? Mas do braquiarão isso aqui é muito marcante. Então a gente tem uma estrutura velha aqui, ó, de um ano para o outro que não foi roçado, que não foi quebrada essa estrutura velha. Então os rebrotes que acontecem aqui, eles são muito menos produtivos e com a estrutura muito pior. A organização de folha nesse dossel aqui é muito pior, tá? Se a gente cortasse essa touceira e fizesse essa relação de folha, colme e senescência, vocês acham que essa relação ia estar favorável para a folha aqui? De forma nenhuma.
né? Ao passo que se a gente pega essa touceira aqui, ó, ela praticamente só tem folha, mesmo estando muito acima, quase que o dobro ou o triplo da altura recomendada de entrada, tá? Então, quando a gente coloca vaca aqui, a gente vai ter uma eficiência de pastejo alta? Pode ser que não, tá? Por um outro aspecto, por um outro fator, que aí agora é um fator novo que a gente vai colocar aqui. Quando as vacas andam aqui no meio, moçada, principalmente no braquiarão com essa altura, ele deita demais, tá? Não é uma planta preparada, né, para ter uma estrutura de 80, 90 centímetros de altura. Diferente de outras plantas de porte médio mais alto. O braquiarão, teoricamente, é uma planta de porte mais baixo, tá? Então, baixo a médio, né? Então, quando as vacas andam aqui no meio, grande parte dessas touceiras aqui, elas vão deitar, tá? E depois a gente não consegue fazer com que os animais pastejem muito bem aqui. Mas, de toda forma, é muito melhor eu colocar os animais numa área igual tá aqui, né? Do que essa segunda área, essa primeira área da esquerda aqui. Beleza? Então, fiquem atentos a isso. Tão importante quanto a altura, tá? É a estrutura do pasto. A gente precisa conhecer um pouco disso, entender um pouco disso, para poder tomar a melhor decisão de onde essas vacas vão pastejar, de onde a coisa vai acontecer. Aqui, ó, visto de cima, né? Lembram Aqui são duas áreas diferentes. Vocês lembram daquela questão que a gente comentou sobre começar a ter mais acúmulo de senescência, mais acúmulo de material morto? Quando eu tenho uma estrutura, né, visto de cima, aonde eu estou próximo da altura de entrada recomendada, eu praticamente não tenho material senescente. Enquanto que se eu tenho touceiras um pouco mais velhas, ou se eu tenho materiais que já passaram um pouco do tempo, a gente começa a ter bastante material senescente, colmo, inclusive, né, por conta do alongamento desses colmos, e aí a gente vai perdendo essa qualidade de estrutura do pasto. Beleza? Bom, quando a gente pensa em manejo do pastejo, a gente precisa de definir duas coisas muito bem definidas. Primeiro, quais são os critérios de manejo que a gente vai usar, tá? Então, basicamente, esse critério, ele é um referencial para a tomada de decisão. O que significa um critério, por exemplo? Significa uma altura desejada de pasto. Esse é um critério, né? É uma meta que a gente tem, tá? E o que seria a ferramenta? Qual que é o meio que a gente vai conseguir para usar esse critério estabelecido previamente? Então, vamos dar alguns exemplos. Ó, eu quero trabalhar num pasto onde eu vou manter a altura constante. Como é que eu posso fazer isso? Né? O que significa eu manter ou não a altura do pasto? Vamos supor que a gente está trabalhando numa pastagem contínua, tá? Com animais direto na área ou mesmo num pastejo rotacionado. E eu quero manter uma área, por exemplo, com um pastejo eu entro numa área aí de... Vamos pensar no braquiarão, a gente já estava falando dele, vamos pensar nele aqui. Eu quero manter uma área com braquiarão a 30 centímetros de altura. Se eu coloco uma taxa de lotação, né, que vai ou pastejar aquela área muito rápido, ou eu coloco uma taxa de lotação mais baixa, mas que vai pastejar aquela área por muito tempo, vocês concordam que eu estou aumentando a intensidade de pastejo? Como que eu poderia mudar essa intensidade de pastejo? De duas formas. Ou eu trabalho na taxa de lotação, tirando e colocando animais, ou eu trabalho no tempo de pastejo, deixando e tirando esses animais da área. Tá? Se eu quero mais intensidade, o que é intensidade? É a quantidade que os animais vão pastejar daquele dossel que está ali disponível. Tá? Então, quando eu quero aumentar a intensidade, eu tenho duas formas de fazer isso. Eu aumento a lotação, ou diminuo, né? Se eu quiser diminuir a intensidade, ou eu aumento o tempo de pastejo. Tá? Eu deixo animais naquela área por mais tempo. Por quê? Qual que é a primeira... Dentro do comportamento de pastejo dos bovinos, gente, como é que eles vão entrar num piquete? Eles vão pastejar os primeiros 30% do extrato pastejável. Então, é como se a gente pegasse a planta e dividisse ela em 3 partes iguais, tá? Então, o primeiro extrato pastejável, os primeiros 30%, nossos animais vão entrar e comer esse primeiro extrato pastejável. Naquele momento, eu poderia tirar os animais da área e eu teria 30% pastejado, ou intensidade de pastejo, né? Mas eu não quis tirar esses animais da área, quis deixar eles lá por mais um tempo. Então, a partir do momento que eles pastejaram aí 80%, 90% desse primeiro extrato pastejável, os animais começam a pastejar o segundo extrato, tá? Então,
Quando a gente tem o primeiro extrato todo retirado, ou quase todo retirado, os animais começam a pastejar o segundo extrato. E aí percebam que a gente está intensificando, aumentando a intensidade de pastejo. Tá? Eu posso fazer isso de novo, relembrando, tanto com taxa de lotação, quanto com tempo de pastejo. Tá? Por outro lado, a gente tem uma outra meta, né, num pastejo rotacionado, por exemplo, que eu quero iniciar o pastejo com altura X. Então, eu estou lá com 30 piquetes, por exemplo, com 28 piquetes de capim-elefante. Eu quero entrar nesses piquetes todos com 1 metro de altura. E aí, a gente falou lá atrás, né, que os piquetes começam a crescer todos juntos. Então, pensa bem, como é que eu vou conseguir entrar com 1 metro de altura se está todo mundo atingindo 1 metro junto? Não tem como, né? Porque eu tenho que pastejar um piquete a cada momento. Eu não posso pastejar todos no mesmo dia, senão eu não tenho rebrote, eu não consigo rodar os animais naquela área. Então, como é que eu posso fazer isso? Ó, eu tenho um piquete que atingiu 90 centímetros e eu tenho um outro que está chegando em 1 metro. Ao invés da gente colocar um dia nesse aqui de 90 centímetros e depois eles entrarem um dia nesse de 1 metro, 1,5 metro, por exemplo, eu posso colocar meio dia, 12 horas de pastejo aqui. Então, eu controlo um pouco o crescimento da gramínea nesse primeiro. Depois, eu passo para o próximo piquete, coloco mais 12 horas aqui. Então, eu controlo também o crescimento dessa gramínea. E ao invés da gente ir rodando, demorando 30 dias para voltar no primeiro piquete, a gente pode ir rodando de 12 em 12 horas. Ou seja, meus animais ficam meio dia em cada piquete. Isso tem duas consequências. A primeira é que a gente consegue ir controlando o crescimento da planta, né, nos piquetes, para que eles não cresçam muito rápido. Quando a gente chega lá no último, se eu demorar 30 dias, por exemplo, para chegar lá no último piquete, gente, quase que todos eles, da metade para frente, vão ter passado já. Né? E como a gente não quer que esses piquetes passem demais, a gente tolera aí uma margem, né, em relação se a estrutura estiver boa e etc. Mas de toda forma a gente não quer que esses piquetes passem demais. Então o que a gente faz? Ao invés de deixar um dia de pastejo, 2 dias de pastejo, o que tiver programado, né, para aquele rotacionado, a gente acaba reduzindo o tempo de pastejo e aumentando a quantidade de vezes que a gente passa num piquete. Então percebam, eu tenho 28 piquetes e eu deixaria meus animais um dia em cada piquete. Tá? Eu demoraria 27 dias para chegar no último, concordam? Se isso acontecer e chegar lá no 27, meu último piquete está muito passado, o que eu posso fazer? Eu posso demorar 14 dias, por exemplo, para rodar o rotacionado todo. Mas ao invés de deixar um dia, eu vou deixar meio dia. Então, o que eu estou fazendo? Nos mesmos 28 dias que eu teria de período de descanso, o meu período de pastejo está sendo mais curto. Tá? Então, eu estou aumentando a frequência de pastejo. Ó, 28 piquetes, um dia em cada piquete. Eu demoraria 28 dias para fazer a volta completa. Quando eu deixo meio dia em cada piquete, eu demoro 14. Só que aí eu posso fazer mais uma rodada. Então, em 28 dias, ao invés de fazer uma rodada só, eu estou fazendo 2 rodadas. Tá? Então, eu estou aumentando a frequência de pastejo. Isso é uma estratégia que a gente usa para poder controlar o crescimento da planta. E aí, moçada, às vezes a gente fica muito engessado em, mas se eu deixar 12 horas em um dia no outro, o negócio vai descontrolar. Não, a gente vai vivendo, vamos dizer assim, uma semana de cada vez. Tá? A gente vai, define qual que é a sequência de entrada dos piquetes, deixa esses animais lá até dar a altura de saída. Ou até dar a altura que a gente quer. Então, um exemplo. Ó, meus animais, o ideal, né, o que a gente quer é que as vacas entrem num piquete de capim-elefante com 1 metro de altura. Esse piquete de capim-elefante, se eu entrei nele com 1 metro, eu teoricamente deveria sair nele com 50 centímetros. Se essa vaca ficasse pastejando lá um dia. Se esse lote ficasse pastejando lá um dia. Beleza. Só que quando eu deixo 12 horas, eu não vou tirar ele com 50, porque não dá tempo de comer até 50. Aquela quantidade de forragem, né, tá ajustada para aquela lotação comer aquela quantidade em um dia. Só que se eu deixo meio dia, teoricamente elas vão comer só metade. Então, ao invés de tirar com 50 centímetros, vamos colocar um número teórico aqui, a gente vai tirar com 75. Aí vocês podem falar assim, não, mas aí 28 dias depois vai ter passado. Só que a gente não demora 28 dias para chegar. Como nós estamos andando meio dia em cada piquete, a gente só demora 14. Então, teoricamente, é um tempo razoável para a gente poder atingir a altura aí de 1 metro, 1 metro e pouquinho de novo. Tá? E outra coisa, ao longo da estação chuvosa, é quase que impossível a gente controlar isso. Quando a gente chega lá no final, fevereiro, março, a gente vai ter uma estrutura um pouco maior do que o que começou. Tá?
O importante é que as nossas vacas continuem comendo folha, que a gente continue escolhendo os melhores piquetes baseado na estrutura do pasto, tá? E essas estratégias, né, essas ferramentas que a gente vai jogando com elas. Eu posso colocar animais, posso tirar animais e posso aumentar a frequência de pastejo à medida que eu estou vendo que está sobrando ou está faltando comida naqueles piquetes ali, tá? Bom, para a gente conciliar, né, a quantidade e a qualidade, o que a gente precisa fazer? Quando a gente pensa nessa intensidade, então, por definição aqui, ó, só para clarear essa definição para todo mundo, é o percentual da forragem presente na pastagem que é removido durante o pastejo. E a frequência é o intervalo de tempo entre dois pastejos sucessivos numa mesma área ou no mesmo piquete. Então, o que a gente comentou. Então, a intensidade, né? A altura de entrada está aqui. Qual que vai ser a altura de saída? Quanto mais eu vou aumentando a intensidade de pastejo, mais ou menos material vai ficar no meu resíduo, tá? Mais material a gente vai retirando do que tem lá. Então, basicamente é isso. Ó, eu quero diminuir a altura que está, né? Eu quero reduzir a altura daquele dossel. Então, eu entro lá com 1 metro, por exemplo, e quero sair com 50 centímetros. Então, eu preciso tirar os animais aqui. Não, quero intensificar um pouco mais. Então, posso tirar esses animais aqui. Qual que é a diferença daqui para cá? Duas possibilidades. Ou eu aumento o número de animais, ou eu aumento o tempo que esses animais ficam no mesmo piquete. Tá certo? Então, ó, aqui, ó, duas estruturas, tá? De intensidades de pastejo diferente, ó. Mesmo rotacionado, isso aqui, essas fotos são inclusive no mesmo piquete, tá? Mas a gente tem uma intensidade um pouco menor, sobrou mais material no resíduo e uma intensidade um pouco maior. Então, as vacas cataram literalmente o que tinha de folha aqui, ok? Percebam que só ficou um pouquinho de folha, mais colmo e mais material senescente. E aqui ficou mais folha, também a quantidade de colmo e material senescente. Não tenham dúvida, moçada, que essa estrutura aqui vai rebrotar mais rápido, tá? Mas, por outro lado, nessa estrutura aqui a gente colocou uma lotação um pouco maior. A gente colocou mais animais, tá? Ou eu posso também interpretar isso aqui como mais tempo de pastejo. Os animais ficando aqui retirando folhas por mais tempo, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Piquete de capim-elefante, resíduo, tá? Aqui numa intensidade um pouco maior. Percebam que sobrou mais colmo em relação aqui. Aqui sobrou mais folha, tá? E aí, o que a gente tem um resíduo desse aqui, ó, não tenho dúvida que a pastagem vai rebrotar muito rápido. Agora, diferente, por exemplo, de eu ter um resíduo desse, tá? Percebam o quanto o pastejo aqui e aqui foi menos intenso do que aqui. Qual que é a diferença entre esses piquetes? Era o mesmo lote que estava rodando. Qual que era a diferença? Esses piquetes aqui eram mais produtivos, tá? Então, por algum motivo, né? Como a gente não faz adubação de precisão, a gente não usa doses diferentes de adubação num rotacionado pequeno, esse rotacionado tem 16 hectares, dificilmente a gente consegue fazer essas diferenciações de adubação por piquete, né? A gente acaba caindo um pouco nessas situações. Isso aqui é do jogo, tá? Isso aqui a gente vai lidar com isso. Esse piquete vai demorar um pouquinho mais a voltar? Vai, não tenho dúvida. Mas talvez a gente dê 2 pastejos nesse piquete aqui, enquanto esse aqui não volta. E aí a gente vai entendendo, né? Vai anotando essas informações, vai entendendo como é que o rotacionado funciona e vai tomando as melhores decisões da fazenda. É isso que a gente chama de pegar a inteligência, de pegar o dado da fazenda, tá? E usar, aplicar essa informação, aplicar essa inteligência dentro da fazenda. Beleza? Mas aqui fica muito claro essa questão de intensidade de pastejo, tá? E em relação à frequência, o que a gente pode usar? Uma estratégia que é muito usada e que dá muito certo é o que a gente chama de desponte e repasse. O que é o desponte e o repasse? A gente tem animais aí de alta produção, por exemplo, tá um lote de vacas de alta produção ou as vacas em produção, vamos pensar aí todas as vacas em lactação. A gente poderia colocar essas vacas para entrar num piquete antes, pastejar o primeiro extrato pastejável, então era só folha. Essas vacas vão andando dentro do rotacionado, né, um piquete a cada dia, comendo só as pontas de folha, e a gente vem com outros lotes de vaca seca, que não seja pré-parto, novilha, por exemplo, né, recria, e vem repassando esses piquetes, porque são esses lotes de repasse que vão definir a altura de saída. Então percebam, né, as vacas entraram
comeram todas as pontas de capim, comeram o primeiro extrato pastejável, só o filezinho, só que o capim ainda está alto. O que eu posso fazer? O que eu estou fazendo, na verdade? Aumentando a intensidade de pastejo. Como? Colocando mais animais na área e deixando elas por mais tempo. Elas vão definir a altura de saída. Deixei esses animais lá. Pode ser por 1 hora, pode ser por 2 horas. Chegou na altura de saída que eu quero, pega esses animais e devolve para o lote onde eles ficam, ou para o local onde eles ficam na fazenda. Mas eles servem como um coringa para a gente poder ir fazendo essas mexidas aí, esses ajustes, principalmente nas alturas de saída dos piquetes. Beleza? E aí a gente tem essas duas situações aqui, por exemplo. Ó, aqui nesse mesmo rotacionado, ó, um piquete que foi praticamente depenado, né? Não ficou nenhuma folha aqui. Então, isso aqui é uma coisa que a gente não quer. Por quê? Porque a gente não vai ter uma estrutura apropriada para o rebrote. Esse piquete aqui vai demorar demais a rebrotar. Ele vai demorar a voltar a ser utilizado. Enquanto que esse aqui, a gente já tem uma estrutura muito apropriada para o rebrote. Então, a gente deixa aí pelo menos de 30% a 40% de lâminas foliares no rebrote para a gente poder ter velocidade, né, na utilização desse piquete de novo. Então, lembram que eu comentei que a altura de saída ela é importante. Por que aqui aconteceu isso? É uma informação engessada. Ó, capim elefante tem que sair com 45 centímetros. Mas talvez essas vacas já teriam, talvez não, essas vacas já teriam que ter saído daqui há muito tempo, tá? Independente da altura. Porque essas vacas não vão comer esse colmo praticamente aqui, tá? Agora aqui, ó, se a gente deixa as vacas pastejando, elas teriam muito mais material para poder tirar. Só que aí a gente começa a comprometer a gramínea. Lembra lá atrás do que a gente comentou na outra aula? O manejo de pastagem é uma balança do que a gente quer de manutenção do pasto, né, vegetação vigorosa e consumo e suprimento de exigências nutricionais. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque além da altura, a estrutura do resíduo, a estrutura do pasto é muito importante, tá? Uma coisa importante também, moçada, que a gente comentou, não sei se vocês lembram, na outra aula, quem não lembra, dá uma olhadinha lá. Quando a gente está trabalhando no pastejo rotacionado, a gente acaba extraindo muito mais nutrientes do sistema, né? O pastejo rotacionado, ele não tem tanta reciclagem de folhas assim. Percebam nessas duas imagens aqui, ó. Praticamente a gente não tem material senescente. A gente não tem aquela reciclagem natural de nutriente que a gente teria no pastejo contínuo ou num pastejo com eficiência mais baixa, tá? Então, aqui, ó, é quilo de nitrogênio disponível para reciclagem e aqui eficiência de utilização da forragem. Então, percebam que quanto mais eficiente a gente quanto maior a eficiência de pastejo, tá? Menor é o nitrogênio disponível para reciclagem, certo? Por que isso? Porque a gente não tem aquelas folhas entrando em senescência, entrando em decomposição e ficando nutriente no solo. Significa dizer o quê? Quanto mais eficiente a gente for, quanto mais retirada de nutriente a gente faz no sistema, mais a gente precisa repor nutriente, mais a gente precisa adubar e fazer a fertilidade dessas áreas de forma mais a gente precisa fazer a fertilidade desses piquetes de forma externa, né? A gente precisa colocar nutrientes de forma externa, tá? Ela não pertence a essa reciclagem natural aí. Bom, nós vamos discutir aqui um pouquinho os dados. São dados bem legais, bem importantes de um trabalho que esses autores avaliaram o seguinte: o período de descanso, ou seja, quanto tempo o lote, né, ou os animais demoravam para poder voltar naquele mesmo piquete, tá? Em função das estações do ano. Então, o azulzinho aqui, o roxo, primavera, o vinho, verão, e o amarelinho, outono e inverno. Então, quais eram os tratamentos desse trabalho? Altura de saída de 30 centímetros e entrada com 95% de interceptação luminosa, altura de saída de 30 centímetros e entrada com 100% de interceptação luminosa. Altura de saída de 50 com 95% de interceptação luminosa na entrada e altura de 50 com 100% de interceptação luminosa na entrada. Vamos comparar aqui as duas situações ótimas, tá?
95% de interceptação luminosa na entrada. E saída com 30 e saída com 50. Percebam, gente, que a diferença é quase nenhuma, né? Na primavera demorou 22 dias, no verão 24 e no outono e inverno 95. No tratamento aqui com saída de 50 centímetros, 23 dias no verão, na primavera, 25 no verão e 140 outono e inverno. Vamos desconsiderar um pouquinho aqui outono e inverno, porque quando a gente está falando de pastejo rotacionado, intensificar a área, nós estamos falando principalmente de época de verão, tá? Primavera e verão. Então percebam que aqui, ó, 22 e 24 contra 23 e 25. Na prática, isso aqui é praticamente igual, tá? Por que que, se eu entrar com 95% de interceptação luminosa e tirar com 30 centímetros e 50, tá? Isso aqui, se eu não me engano, é um trabalho com Mombassa. O que que a gente vai ter? Por que que quando a gente compara esses dois tratamentos aqui, as duas entradas com 95% de interceptação luminosa e saída com 30 ou com 50 tiveram o mesmo período de descanso? Porque, teoricamente, gente, a gente tinha um resíduo com muita folha, tá? O resíduo aqui não foi um limitante para o pasto poder, para a gramínea poder rebrotar, certo? Ao passo que quando a gente entra com 100% de interceptação luminosa, tá? E sai com 30 ou 50 centímetros, olha o que acontece. Vamos comparar aqui. Lembram lá atrás que a gente comentou que um grande erro é a gente querer entrar com o pasto um pouco, querer não, né? Acontecer da gente entrar com o pasto um pouco maior e sair desse pasto com a altura teoricamente recomendada. Ou seja, eu estou forçando meus animais a rebaixar demais aquela estrutura, tá? O que acontece? Acontece um pouco daquele resíduo ruim que a gente mostrou lá atrás. Meus animais tiram muita folha do resíduo e aí acaba acontecendo o quê? Demora mais tempo para o piquete voltar, demora mais tempo para poder rebrotar, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Embora a gente tenha entrado um pouco mais alto e saído com 50 centímetros, por que ele foi um pouco melhor do que a saída com 30? Porque ainda tinha um pouquinho de folha no resíduo, tá? Sobrou um pouquinho de folha no resíduo. Então, a planta ainda foi capaz de rebrotar de uma forma um pouco mais rápida. Mas percebam o quanto o resíduo de pastejo é tão importante quanto a altura de entrada. Tá? A gente às vezes foca muito na altura de entrada e esquece da importância do resíduo. A importância dele é a partir dele que a planta vai rebrotar. E quanto mais eu consigo deixar a folha, quanto melhor for a estrutura do resíduo, mais rápido vai ser esse rebrote. Mais rápido a gente consegue usar essa área de novo. Tá certo? Esses dados aqui é só para a gente discutir um pouquinho disso. Bom, se a gente pensar aí, né, como é que a gente concilia, então, essa parte mais agronômica, essa parte de estrutura da forragem com o valor nutricional ou com a capacidade, vamos dizer assim, dos animais conseguirem extrair o melhor alimento ou extrair o melhor extrato ali em relação ao valor nutricional. Basicamente, o que a gente tem, né, aquela recomendação que a gente comentou, da altura de saída, sempre pensando na proporção de desfolha, sempre deixando 50% da estrutura do pasto lá para que tenha folha e esses animais e esse piquete consiga rebrotar e os animais também tenham pastejado apenas a parte de melhor valor nutricional. Não faça os animais rebaixar o piquete além da metade da altura de entrada. A gente vai estar obrigando as vacas, principalmente em produção, a comer um material de valor nutritivo ruim e a gente vai estar prejudicando o rebrote da pastagem. Sempre tentem manter aí essa questão de 50% de desfolha, 50% da altura de entrada, para a gente poder manter tanto o equilíbrio entre o valor nutricional que está sendo consumido, quanto o resíduo que vai fazer essa pastagem rebrotar.